Bom dia, pessoal. Estamos no nosso último culto presencial, né? Como foi avisado. Nós já temos como tradição, quem chegou esse ano talvez não sabe, mas nós temos como tradição ter umas férias coletivas entre o Natal e o Ano Novo, de toda a equipe da vila. Já somos mais do que 20 pessoas, funcionários e tudo mais. E então nessa sexta a gente vai se ver pela última vez no ano. Será uma celebração muito gostosa. Quem não conhece João Alexandre deveria conhecer. É um tempo muito bom. E aí o culto da sexta vai ser transmitido no domingo, online. E aí o culto do dia 31 vai ser também por transmissão. Então você é muito bem-vindo para ligar, onde você estiver, assistir com a gente, participar no chat, mas será online. Não vem aqui, senão não vai ter ninguém, tá bom, gente? E dia 7 de janeiro estamos de volta, no ano novo, se Deus quiser. Você já fez aquelas promessas de virada de ano e aí lá para fevereiro você já parou de cumprir. Mas assim, a gente já está ouvindo as músicas de Natal, as coisas. Eu morei nos Estados Unidos, na Califórnia, com 19 anos. E eu aprendi inglês na raça. Sou das pessoas que fui lá e aprendi depois de 2 meses, senão eu passava fome. E é muito interessante o fenômeno que acontece comigo, de ouvir músicas que eu ouvi a vida toda, até hoje, e aí agora eu presto atenção na letra e falo, gente, é isso que fala? Então a maior decepção que eu tenho era uma música que eu gostava, não tem nada a ver com a pregação, mas eu decidi começar assim. Uma das maiores decepções era uma música da Tina Turner, que era naquele filme pós-apocalíptico, assim, que era além da cúpula do Mad Max, além da cúpula do trovão. E aí, só que na minha cabeça era... Aí eu falava, quando eu descobri que eu não preciso de um outro herói, foi tão decepcionante. E eu estou vivendo um pouco disso. Eu estou começando a prestar atenção nas músicas de Natal, não são tão legais. Assim, não estão tão encantadas, né? Porque eu tive um problema na minha vida toda com musicais. Sabe assim? Musicais não foi uma coisa... Eu nunca entendi direito alguém conversando... E aí ele está na rua andando e ele é roubado. Em vez de ele correr atrás ou gritar socorro, ele começa a cantar uma música. E aí essas coisas assim, ele vai cantando uma música. Aí o cara, em vez de pegar um guarda-chuva, ele fica girando num poste chovendo. E aí eu não entendo. Eu falei assim, cara, não faz sentido a pausa na narrativa, porque eu sou muito imerso numa narrativa. Eu tenho até problema de foco. E aí, de repente, do nada, começa a cantar, me tira da história. Então, eu nunca gostei muito de entender as músicas. Eu gosto da vibe, ou eu gosto da história do filme. E aí eu fui aprender a estudar a Bíblia. E a gente começa a reparar que na Bíblia você tem, às vezes, umas narrativas legais, né? Esse virada de ano você vai fazer aquele compromisso de ler a Bíblia toda, você vai para Gênesis, Êxodo, bacana, Levítico você vai desistir de ler a Bíblia. Mas assim, quando você está em Êxodo, você tem ali a história, e aí o povo passa pelo Mar Vermelho, e aí você está mó empolgado, né? Passou pelo Mar Vermelho, agora continua a narrativa, começa uma música. Está lá, poema. E eu nunca entendi esses poemas. Como é que você encarava isso? Você já é diferente? Você gosta? Você é nerd, você sempre gostou. No primeiro culto, eu achei que você tinha um problema com os musicais ruins. Agora eu percebi que você tinha um problema com um musical bom. Eu quis usar... eu aperfeiçoei minha ilustração de introdução. Pois é. Mas, cara, de fato, se a gente não está familiarizado com a linguagem, a gente vai achar esquisito. Assim como a gente acha esquisito o Levítico. E aí, às vezes, Levítico é até mais difícil de familiarizar do que algumas das canções do texto bíblico. Agora, o texto bíblico ele tem maneiras de mostrar para a gente que o que está acontecendo ali é uma canção. Isso me ajudou com o texto bíblico. Com o musical, quando o musical é ruim, não tem o que salve. Mas com o texto bíblico tem ali, olha, agora vai começar uma canção e com sorte eu não pulo. E quando eu estava estudando para ensinar, para aprender hermenêutica, interpretação bíblica e ensinar, eu descobri que as músicas são estrategicamente colocadas no meio de uma narrativa para fazer um resumo da história toda. Ou seja, vai dar spoiler do que vai acontecer. Numa tradição de cultura oral,
que as pessoas não liam o texto bíblico, mas contavam, e é exatamente o musical. Quando você para na música, é um ponto crucial que está acontecendo na narrativa, e que, por isso, só uma poesia para explicar profundamente o que está acontecendo. E aí mudou a minha vida. Eu comecei a falar, cara, vou ouvir os musicais com outro olho, não pulando a música, porque na minha narrativa eu pulava a poesia, falava, não, então uma poesia. Lucas, quando vai descrever o nascimento de Jesus, é um musical. Toda hora ele para contar uma poesia. Ao longo da história da igreja, se tem as músicas, vamos dizer assim, de Natal de Jesus, baseado nessa história que Lucas vai contando com exclusividade dele, porque ele é o que gasta mais tempo ali, com mais personagens, mas o tempo todo aparece alguém do nada e começa a fazer uma poesia. Hoje a gente vai ver uma das músicas de Natal. Então, toda essa introdução é para falar que a gente vai ler uma poesia na narrativa do nascimento de Jesus, mas presta atenção, essa poesia é um resumo, vamos dizer assim, da história de Jesus, do evangelho que Lucas vai narrar. Dá uma olhada em Lucas, abre a Bíblia de vocês, em Lucas capítulo 2, a gente vai ler do versículo 25 ao 32, um personagem que surge do nada, que Lucas vai trazer, e quando ele vê Jesus, ele canta uma música, ele faz uma poesia. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Messias do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Que Deus ilumine a sua palavra essa manhã. É interessante, a gente olhando o contexto um pouquinho antes da gente falar da poesia, e você percebe já que a poesia, quando os tradutores colocaram um destaque aqui, né? Ele põe uma margem maior para você perceber que você está lendo uma música, uma poesia. Mas antes, quando Jesus nasce, Lucas vai narrar que ele vai ser circuncidado, e era comum circuncidar numa sinagoga, perto da onde nasceu o bebê, provavelmente ali em Belém, ele foi circuncidado, depois de 8 dias, e como a mãe de Jesus ficou, você tem sangue na hora do nascimento, tudo, você tem um período de purificação que os judeus faziam, passando, Lucas faz questão de dizer que tudo foi cumprido de igualzinho como qualquer bom judeu deveria fazer. Então, passando esse período de purificação, eles decidem apresentar Jesus no templo. Então, fala que ele subiu para Jerusalém, ou seja, eles fizeram uma peregrinação com um bebê muito novo. Isso é interessante, porque a gente que é de uma cultura mais, sabe o que são bactérias, micróbios, né? Pelo menos a gente tem esse negócio, ninguém sai com bebê geralmente, o primeiro bebê é difícil, assim, a gente, de segundo, terceiro a gente deixa de qualquer jeito, vai comer barro no chão, mas o primeiro a gente tem aquele negócio que antes todas as vacinas, não sai de casa, ninguém toca nele, álcool gel, por favor, e aí eles sobem para fazer uma apresentação de Jesus no templo. Isso não é comum, até porque os judeus estavam na diáspora, já espalhados, mas eles quiseram seguir algumas tradições, como Ana oferecendo Samuel, como algumas pessoas ofereciam o primogênito, como esse meu primeiro é filho de Deus, se Deus quiser chamar, chama, e aí não vai, desde criança vai ficar no templo, ou vai servir ao Senhor, e o segundo e o terceiro, os outros não são meus filhos mesmo, mas o primeiro é do Senhor. E eles sobem, só que Lucas, ele vai dizer algumas coisas, não dizendo, muito claras nesse texto. E a gente não percebe porque a gente não é o primeiro leitor. Uma das coisas que Lucas vai
vai dizer não dizendo é, quando José e Maria levam Jesus, o bebê, para fazer essa oferta, Lucas não fala de sacerdote. A gente não sabe quem foi o sacerdote que abençoou Jesus, que fez essa oferta. Isso seria um erro gravíssimo de um relato. Ainda mais um relato histórico querendo contar a história, porque ainda está na disputa. Será que Jesus realmente é o Messias esperado? Será que Jesus realmente é tudo isso que ele falou? E aí vem um, entre aspas, historiador chamado Lucas, ele vai pegar um relatório, ele colocaria isso. Se ele não colocou, não é que ele não achou, porque as escalas, as coisas eram comuns, isso aí teria espalhado. Ele quis tirar. É um recado que ele está dando ali, e outros que ele vai dar, que a gente entende que Lucas está dizendo, todo esse sistema religioso já está corrompido desde o começo, desde antes desde o nascimento de Jesus, já é um sistema que não vai reconhecê-lo. Pensa comigo, está fazendo uma oferta do Messias esperado por séculos, e ninguém ali tem uma manifestação do templo. Aliás, o personagem que começa a partir do versículo 25 a ganhar um destaque é o Espírito Santo. Não é lá em Atos 2, no segundo volume de Lucas. Agora vai falar que o Espírito Santo vai até um cara chamado Simeão, fala que o Espírito Santo manda ele ir até o templo, fala que o Espírito Santo aponta para o menino, vai aparecendo várias vezes, você vai vendo, nossa, começou agora a palavra de destaque aqui, nesse trecho que a gente leu, é o Espírito Santo. Dá uma olhada aí no texto que a gente leu, é o Espírito Santo que está, não é Simeão. E aí, isso está mostrando uma coisa, Deus está pegando personagens aleatórios ou que não são de representatividade religiosa para testemunhar que isso aconteceu, que o Messias está ali. No judaísmo, você precisa de 2 testemunhas para legitimar uma coisa. Então, por isso que Jesus fala, onde estiverem 2 ou 3, quer dizer, 2 testemunhas ou 3, para você legitimar. E Lucas vai levantar Simeão e Ana, uma profetisa que é pobre, é viúva há muitos anos, que logo em seguida vai aparecer, a gente não vai falar hoje. Mas esses 2 personagens são muito interessantes, porque não tem relato nenhum. É interessante que eu abri, Fontana, aqueles calhamaços em grego que a gente tem para saber tudo, e é assim, é só tal. E a gente fica assim, e é por isso, não é bom ter. Porque Lucas está fazendo por querer. Você queria saber se Simeão tinha algum papel especial? Quando Isso, você foi de repente ele era um sacerdote que não estava na escala e foi. O esperado, se está um rei para nascer, é que quem fizesse essa apresentação fosse ou o sumo sacerdote, ou alguém de importância equivalente. Talvez alguma figura célebre dentro do Sinédrio, alguém do gênero, mas Simeão aparentemente não tem nenhuma dessas prerrogativas. Até os magos, os reis, que é o relato de Mateus, ele aparece mais ou menos 2 anos depois do nascimento, bem atrasado. Então, assim, você tem todo esse relato aqui aparecendo e Simeão trazendo destaque. E Simeão, ele é aquele tio que não respeita o protocolo do álcool gel para segurar o bebê. Ele, quando vê, ele fica encantado, o tiozão abraça o bebê, já pega no colo. Eu fico imaginando José e Maria ali saindo com o bebê, meio até talvez, isso aqui já sou eu colocando minha narrativa. A frustração deles, o sacerdote não falou nada, né? Falou nada. E vai, sabe assim, a parada ali meio que, acabou, é isso? Não apareceu um raio, não abriu uma voz do alto e disse, esse é o meu filho amado. Eu consagro o Messias, e é nada disso. E na saída, provavelmente no pátio das mulheres, aparece o Simeão falando, e aí, deixa eu ver, é um senhor, porque pelo jeito está para morrer, meus olhos viram, já pode despedir. Então ele está lá e ele abraça e ele canta essa canção, que vai trazer 3 características que eu acho que é interessante para o nosso, do Natal, do nascimento de Jesus, que é importante a gente prestar atenção. Ele canta assim, o soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Ou seja, ele está dizendo, eu tenho uma promessa há muito tempo, eu já estou velhinho, igual a promessa de Abraão, que só foi muito na velhice, foi se cumprir, e eu pensei até, talvez assim, estou esperando e agora cumpriu, pode despedir em paz, eu posso morrer. Entendeu? E eu estava no primeiro culto, caiu uma ficha, que não caiu quando eu estava estudando, que talvez daí veio aquele
aquela máxima pentecostal. Quem é do meio pentecostal vai entender pra caramba. Quem não é, não vai nem entender o que eu vou falar agora. Aquela máxima que quem tem promessa não morre. E eu acho que era desse texto, assim, que caiu falei, olha só, ele tinha uma promessa, viu Jesus agora para morrer. Mas quem não é pentecostal nem entendeu essa nossa. É só nosso papo aqui que a gente tem um pezinho no pentecostalismo. E aí, coitados dos pentecostais, se sou eu o representante. E aí ele coloca isso, que ele pode se pedir em paz, e aí ele vem falar assim: pois os meus olhos já viram a tua salvação. Essa é a primeira frase que eu acho que a gente tem que destacar. A palavra salvação, ela tem uma ligação muito com o nome de Jesus. Uma das coisas que Lucas vai contar é que o anjo fala para Maria que ela tem que botar o nome de Jesus. O nome Jesus é grego, na verdade é em português, transliterando do grego, e aí você tem eles estão vivendo uma época de transição de línguas. Então tem muita coisa na Bíblia que é em aramaico, a cabeça dos autores bíblicos é hebraico, e o texto que ele está escrevendo é grego. É bem-vindo ao mundo da Bíblia. É esse o mundo do Novo Testamento. Então você tem, por exemplo, Saulo é hebraico, Paulo é grego, Tiago, o irmão de Jesus, aquela carta, é grego, Jacó é hebraico. É tudo, é o mesmo cara, é o mesmo cara. Então você tem os nomes ali, tudo. Jesus é grego, mas a gente não sabe se o anjo falou em hebraico ou aramaico, porque em hebraico é José. É José? Não. Josué. Isso. Desculpa. Agora eu falei José e eu estou falando errado. Em aramaico, Yeshua, que é parecido talvez com José, e em hebraico, se a gente trouxer mais para... em aramaico era Yeshua. Yeshua em aramaico corresponde ao quê em hebraico? Isso. Aí seria Yehoshua, que é Josué. Isso. Por isso que eu gosto do Fontana Nerd do meu lado, ele já traz para valer. Não dá para falar muita bobeira aqui, não. E aí é interessante que o nome Josué representa Javé, é a salvação. Então, Simeão está dizendo o seguinte: meus olhos viram Jesus. Meus olhos viram a salvação. Meus olhos viram aquela esperança que vinha. E isso é muito importante a gente começar a entender sobre essa esperança, que geralmente a gente sempre fala muito no Natal, mas está meio banalizado. Natal é data de esperança. Mas que esperança é essa? A esperança que a gente tem no mundo caído. Eu não sei como é que foi o seu ano. O seu ano pode ter sido excelente. Talvez nesse ano você casou. Que bacana. Também não sei, mas acho que é bacana. Esse ano você pode ter tido um filho. Gente, que maravilha o ano que a gente tem um filho. Também é difícil, mas é maravilhoso. Mas talvez esse ano você perdeu pessoas queridas. Esse ano talvez você enfrentou um divórcio. Esse ano pode ter sido difícil mentalmente, espiritualmente. Eu brinco que em fevereiro a gente já perdeu, mas talvez você foi um desastre no que foi compromisso. E talvez nem foi, entre aspas, sua culpa. Então o Natal ele está estrategicamente colocado para ser um tempo de repensar e a gente voltar a ter esperança. A esperança de que tem salvação, porque se você pensar bem em Simeão ele está segurando Jesus, ele é um senhor, ele não vai ver o que Jesus vai fazer, ele não vai pegar os 3 anos de ministério de Jesus, ele não está, mas ele está vendo essa pessoa, porque a salvação não é uma data, Natal, não é um sentimento, é uma pessoa, e ao ver Jesus, ou ao segurar Jesus, ele fala, salvação chegou, eu posso morrer em paz, eu tenho esperança. A esperança não é para a vida dele, ele viveu a vida dele só na expectativa. E quando ele vê, ele fala, todo povo pode ter esperança. E é isso que eu gostaria que você trouxesse à sua memória. O Natal, essa manhã, ao você dar uma pausa e refletir da palavra de Deus, é esperança de anos ruins que vão vir, tempos melhores. Jesus ter nascido, Deus se importar com a humanidade e enviar o seu Filho para encarnar como nós,
é esperança. Eu estava lembrando, esses dias assisti um filme novo da Netflix, chama O Mundo Depois de Nós. Não é uma recomendação necessariamente, viu? Mas não é musical, Marcos. Pode assistir que eu acho que você vai gostar. Mas é um filme que fala sobre o fim dos tempos, né? Traz uma ficção científica, como que o mundo vai acabar, então, esse clássico aí, né? E é um filme de divide opiniões, né? Tem muita gente que gostou, muita gente não gostou. Eu comecei a ler algumas críticas, né? E tem várias formas de você fazer essa crítica. O Renato pode contar as questões de cinema, que você pode analisar, que o cara pega a câmera desse jeito e tal. Mas eu vi que algumas críticas se incomodaram com o desfecho do filme. O filme olha a humanidade, olha a nossa sociedade, ele tem uma crença na sociedade. Ele termina assim, colocando fé. Apesar de tudo isso, apesar dessas circunstâncias, no final a gente vai achar um jeito de superar essas coisas, né? E é parecido com o que os cristãos fazem, né? Por causa de Jesus, por causa do encontro com Jesus. Eles ousam ter esperança, assim, apesar de um cenário que diz que não, para você não ter esperança, um mundo que fala assim, não tem muita coisa para acreditar aqui, não. Não sei por que você está tendo esperança com essas notícias ruins que tem vivido, até questões climáticas e tal. E o diretor fala assim, mas na humanidade ainda dá para pôr fé, né? Então, eu vi isso, assim, sabe? Eu entendo os críticos. Você assistiu? Porque quando você coloca esperança sem motivo... choca, né? É uma ingenuidade. Esperança sem motivo é ingenuidade. Ao olhar o pecado humano, não dá para ter esperança. Esse é o caminho que nós... Por isso que eu acho que o elemento diferente, nesses dois roteiros, de um filme que eu nem vi, estou parecendo o Silvio Santos, e da Bíblia, é que a Bíblia, a gente tem um motivo, né? Mas eu entendo isso colocado assim, a raiva de... Mas eu vi as pessoas falam, não tem por que ter esperança na humanidade. A humanidade é caída. E, de fato, quando você olha tudo que está acontecendo, você fala, não tem por que colocar esperança. Mas Jesus muda essa história. É verdade. A gente corre um risco, Marcos, que a gente já correu outras vezes na história, inclusive, né? A ideia de você esperar no âmago do ser humano a esperança por algo melhor é o que a gente vivenciou no Ocidente no final do século XIX e no início do século XX. E deu no que deu, 2 guerras mundiais. No Ocidente foi complicado esse tipo de aposta. Eu gosto de pensar da seguinte maneira. Tem aquela ilustração da luz no fim do túnel, que é uma ilustração sobre esperança, luz no fim do túnel. Para você dar o verdadeiro valor para essa luz, você precisa se reconhecer estar no túnel. A maldade, os problemas, as coisas que são difíceis, que são ruins, a nossa experiência muito ambígua com esse mundo cheio de coisas complicadas, um mundo que jaz no maligno, essas coisas precisam ser reconhecidas para que a gente possa valorizar essa luz que está no fim do túnel, valorizar essa tal dessa esperança. Esperança fora da realidade, ela não é esperança, ela é ilusão. E querer maquiar a realidade para poder ter esperança, para dizer que não é tão ruim assim, é pior do que ilusão, porque é ilusionismo. Né? Nessa história de lembrar de como foi o ano, Marcos, é curioso que você colocou isso, porque provavelmente esse ano que passou foi o ano que eu tive mais notícias ruins na minha vida pessoal. Foram muito difíceis. E a esperança, mas não foi meu pior ano. O fato de ter notícias ruins não fez de 2023 o pior ano que eu vivi. E muito disso tem a ver com Deus me encontrar na minha fragilidade. E na minha incapacidade de lidar com essas coisas ruins. Na semana passada, num culto de sepultamento que eu tive que fazer de uma pessoa muito próxima da família, uma morte precoce, e isso se torna mais evidente assim na minha cabeça. A gente perdeu um câncer avassalador, uma pessoa jovem que deixou filhos novos e próxima da família, quer dizer, da minha família.
me foi dada a oportunidade de falar alguma coisa para a família, né? Uma oportunidade de testemunhar o evangelho ali para uma família que a maioria não conhece a Cristo. E nesses momentos de dor, entender que o lamento, ele existe, ele é necessário. Tem um livro no texto bíblico chamado Lamentações, que é só de lamentos, que são propícios para esses momentos. E lá no meio do livro de Lamentações, o Jeremias, ele vem com essa, exatamente no centro ali, ele me vem com essa. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A esperança, ela surge nesse momento aí. É nesse ambiente de dor, é nesse ambiente de realidade que surge a esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que pôde ser dito ali semana passada, o que deu para dizer era que a gente possa trazer à memória os bons momentos da Dani, de quem ela foi, e que isso encha o nosso coração de esperança de que o mundo pode ter gente que faz diferença, que é diferente, que tem aquelas características, mas mais do que isso. O Natal é a recordação, e por isso é tão importante recordar, é por isso tão importante ter uma data, é por isso tão importante a gente não se deixar levar pela história de que a gente é protestante, então o Natal não precisa, porque não foi no dia 25, então não vamos fazer no dia 20. Não, por isso é tão importante ter uma data, é tão importante recordar, é tão importante lembrar. Por isso, a ceia é o ato de trazer à memória quem Cristo é, porque a gente traz à memória esse bebê que faz um milagre de trazer paz entre os povos. O que o texto está dizendo? Judeu e gentio, gente de toda língua, todo povo. Isso é milagre. Isso é a gente olhar para o passado, olhar para a memória e dizer, tem esperança. É olhar para esse Deus encarnado e olhar para a biografia desse Deus nos evangelhos e ver as palavras de Jesus e trazer à memória essas coisas e falar, não, dá para ter esperança. Olha quem foi esse Jesus. É olhar para o tipo de pessoa que Jesus trouxe para perto de si, que ninguém mais queria, mas ele quis, e dizer, não, eu olho para trás e eu tenho esperança, porque Jesus também me quer, apesar de eu ser quem eu sou. E isso é o Natal. É a gente recordar coisas concretas que existem na história da realidade, no texto bíblico, na sua história, na minha história. Memórias que podem nos dar essa esperança concreta e real, não no meio de um conto de fadas, nem de um ilusionismo, mas de um mundo duro e triste, mas que tem motivos para ter sorrisos. Nessa primeira pausa, a gente viu que Natal é esperança. Não é uma esperança mágica, a magia do Natal. É uma esperança que se constrói, recordando o que a gente sabe e o que vivemos de Jesus. Mas Natal é luz. E é interessante que ele fala assim, que é a luz para a revelação aos gentios. Gentios é a palavra que a gente tem no Novo Testamento para todo mundo que não é judeu. Isso é muito interessante, porque a palavra luz na Bíblia hebraica, ela sempre foi referente à revelação de Deus, ou à comunicação de Deus, muito provavelmente porque o primeiro ato de criação foi Deus falando, haja luz. Então ele deu esse presente para a criação, criando a luz. Então quando você vai lá em Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Então, luz significa revelação. E uma coisa que o povo israelita tinha é que essa revelação foi dada só para ele. Essa luz pertence a Israel. E era uma luz que assim, essa aqui deu para a gente vai comunicar aos outros povos. Aí chega Simeão, que a gente não sabe nem de onde vem, ele fala, ele é a luz para os gentios. Mas não é exclusividade nossa? Isso não é nosso? E se você não percebeu, gentil sou eu e você, tá? Isso aqui agora, Simeão está falando com a gente. É assim, essa luz que vai romper a nossa escuridão. E o que sempre a gente vai ver nas narrativas era o povo de Israel tendo essa luz e os povos ao lado tendo escuridão. Aliás, escuridão é sempre a nona praga que foi dada a Egito é a escuridão. Sempre vem escuridão antes de morte. Por isso que há trevas antes da morte de Jesus na cruz.
A escuridão representa, é o penúltimo passo do ato que está rebobinando a fita da criação. Se o primeiro ato é a luz, haja luz, o penúltimo é tirar a luz para a morte vindo do primogênito. E aí é interessante isso, porque os cristãos sabiam disso, que essa é a luz não só para Israel, mas para os gentios, para mim, para você. E aí, isso aqui me traz muita coisa. Primeiro que o solstício, que era comemorado, isso já, entre os povos que não conheciam Jesus, que era a data do ano, quando a noite parava de avançar sobre o dia, porque o dia ia ficando menor, ia ficando menor, ia ficando menor. E aí, no dia 25 de dezembro, era celebrado esse dia que o dia começava a, entre aspas, vencer as trevas. E era celebrado que vai ter dias maiores. Então, 26 era um dia maior, 27 era um dia maior, e moldava. E eles celebravam isso. E os cristãos falaram, vamos celebrar o dia do nascimento de Jesus? Vamos escolher uma data simbólica aonde a luz começa a vencer as trevas. E isso você pode olhar de duas formas. Isso é a gente se adaptando ao paganismo. Ou isso é minha fé redimindo a minha cultura. Isso é lindo, porque assim, o que o texto está dizendo é que essa luz vai brilhar em todas as culturas. O texto de Apocalipse vai falar que todos os povos, todas as línguas confessarão que Deus é o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que a gente tem uma tendência de querer se tornar judaizantes, para parecer um pouco mais. Vamos colocar as festas dos judeus, e são festas maravilhosas. Vamos colocar a festa do tabernáculo, vamos colocar a festa de outra festa, tinham 7 festas lá, você pode escolher a festa. O Fontana sempre pisou aqui, daquele episódio do Friends, né, que o Ross tenta fazer mudar o Natal do... Ele traz uma celebração que é próxima do nosso Natal, em termos de data, que é o Hanukkah, que é a celebração da libertação dos macabeus, né? Isso. Só que é difícil de você competir com a mágica do Natal. Do Natal. Aí você inventou uma música, não foi? Não inventei música nenhuma. Isso é coisa da sua cabeça. Você não quer que... Tá bom, entendi. Você não gosta de musicais. Ok, deixa eu voltar aqui ao ponto. E é interessante que a gente quer fazer isso, e o que o texto está dizendo é: a nossa cultura brasileira vai ser redimida. A gente não precisa tentar ser ninguém. Não precisamos os hinos americanos, apesar que são lindos, e não precisamos nos tornar judeus. E às vezes você fala assim, cara, vamos fazer a festa da colheita. Cara, a gente tem aqui festa junina, não sei se vocês sabem, é da colheita. A gente pode mudar o nome se quiser, mas está aí. Vamos celebrar. Cara, e assim, vamos celebrar. Vou ficar por aqui. Mas isso é importante, principalmente por uma cultura de síndrome de vira-lata. Na eternidade, vai ter a língua brasileira. Eu gosto quando eu vou, pego um novo aplicativo e está lá, português BR. É isso. Vai ter português BR. Tem a nossa cultura representada. Vai ter samba no céu. Ou forró, ou sei lá. E a gente pode ir mais profundo. Vai ter sotaque paraibano no céu. Carioca. E é isso. Até da Faria Lima, Botelho? Hã? Até da Faria Lima? Eu não sei, esse aí eu já não sei. E isso é lindo, é a luz dos gentios. É a luz dos gentios. Como é que vocês veem essa clareza que o Evangelho traz, né? Essa luz, os gentios sendo valorizados tão cedo no Evangelho? Isso aqui de novo, a música está trazendo uma coisa que, por exemplo, Mateus só vai colocar no final. Mas aqui já está trazendo, desde o começo, o plano de Deus, que foi para Abraão, de ti farei uma grande nação e abençoarás as outras nações, está se cumprindo já no nascimento de Jesus. E muitas vezes, quando a gente fica sem palavras em alguns momentos, né, Vitor? A gente canta uma música, a gente apela ao musical. E aí, essa frase, né, que
Ele é a luz, Jesus é a luz do mundo para todas as nações, para os gentios também, me fez lembrar de um episódio. Eu estava na faculdade fazendo a prova e meu tio me liga assim, contando que uma amiga minha tinha partido assim inesperadamente para encontrar com o Eterno. Para a gente antes da hora, né? Mas Deus sabe das coisas. E aí, o que você fala num momento desse, assim? Eu amo muito os pais dela, né? São como família para mim também. O que eu falo na hora do velório? Como que eu vou consolar alguém de uma perda dessa, né? E aí eu recorri à música, que quando a gente não fala, talvez como a gente não sabe o que falar, talvez como Simeão, veio uma música no coração dele. E eu lembrei de uma música, eu comprei um CD, não sei, para a galera mais nova, um CD é antes do Spotify, a gente ouvia as músicas por CD e tal. E abri o encarte desse CD e destaquei uma frase lá, que o caminho será escuro, mas Cristo é a luz do mundo. E é essa luz que impacta as nossas vidas, chega até nós, essa luz que sustentou os pais dela depois que ela partiu, essa luz que a gente comemora no Natal, né? Que a gente vai poder cantar no dia do Natal. Tem situações em que não há o que dizer. Além daquilo que já foi dito, além daquilo que já está escrito, Pet. E você presentear, você simplesmente tentar se importar e pensar numa maneira de fazer isso. E a canção, ela traz esse se importar. É simplesmente estar junto, né? Nesses momentos, muitas vezes, o que a gente pode conceder é isso, é o estar, é a nossa presença. Tem um teólogo alemão que é conhecido pela teologia da esperança. E uma das coisas que ele diz, o nome dele é Jürgen Moltmann, uma das coisas que ele diz é que ele teria muita dificuldade de acreditar em um Deus que, perante a dor e o sofrimento humano, ele permanecesse alheio, permanecesse distante, ele não fizesse nada. E a luz do Natal é muito isso, é você cantar a respeito de um Deus que, diante de momentos como esse, se fez presente, ele encarnou, ele topou a dor, ele topou o sofrimento, um sofrimento pelo qual ele não precisaria ter passado. O Natal, ele nos traz a memória que nos nossos momentos de dor, Jesus é solidário. Ele conheceu a dor que eu e você conhecemos. Isso é luz, isso é uma iluminação que revela algo de muito profundo, que sem que eu ou você fizéssemos qualquer coisa, Ele se disponibilizou ao sofrimento comigo e com você. Nós vimos que Natal é esperança, Natal é luz. E eu queria aterrissar essa mensagem, essa reflexão, na última frase aqui da canção que fala: luz da revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. É interessante que até esse momento, nenhuma vez que os autores bíblicos faziam um paralelo entre gentios e Israel, era um paralelo de complemento, sempre foi de contraste. Ou seja, é assim, para falar bem de Israel, você falava mal dos que não são de Israel, que eram impuros. Sempre gentios é uma coisa. Aqui, Simeão e Lucas está trazendo um paralelo de complemento. Isso é importante porque Lucas está escrevendo e ele está querendo ressaltar que mesmo essa luz sendo para todos os povos, sendo para os gentios, Israel está incluso nisso. Porque ao longo da história da igreja, principalmente ocidental, a gente começou a ter uma interpretação errônea de que a igreja entrou no lugar de Israel. Israel falhou, foi descartado e agora a igreja é o novo Israel. Não é verdade isso. O que o texto bíblico o tempo todo vai dizer é que a igreja é Israel e os gentios. Existe
O que foi prometido para Israel vai ter. E como é que é esse Israel? É outra coisa, não é um Israel paralelo de Jesus que vai ser redimido. Sempre tem que estar em Jesus. Mas existe esse acolhimento, até por isso que a gente tem um Antigo Testamento. Porque a gente sabe que Israel sempre esteve nessa aliança. E é interessante que essa palavra glória é uma palavra que a gente não usa no dia a dia, né? Então é difícil a gente entender o peso dela. Então a gente não usa assim, a não ser gíria de crente ou glória, mas assim, não tem. A gente não é de uma cultura de honra. Os orientais são uma cultura de honra. Então você desonrou, você tirou a glória, você tem uma busca por essa glória que é intangível, que não é necessariamente financeira, é uma coisa à parte. E assim como no paralelo o gentil está com Israel, a luz está com a glória. Então também Israel recebeu essa glória, e essa glória, ela principalmente no Antigo Testamento, ela representa duas coisas: esplendor, algo maravilhoso, algo muito honroso, algo que assim é para se orgulhar. Por outro lado, ela representa peso, um peso excessivo. Então, várias vezes vai falar que a glória do Senhor baixou sobre o topo da montanha, e é um peso, é como se fosse algo muito denso, é como se que é tão pesado que a espiritualidade quase pode ser sentida. É um peso, e esse peso, ao longo da Bíblia, está dizendo que Israel nunca conseguiu. Ou seja, Israel nunca conseguiu carregar o privilégio e a responsabilidade da glória de Deus. Por que é um privilégio? Porque Deus chamou Israel desde o começo para ser uma nação de sacerdotes, uma nação de reis, para esse povo de Deus ser um povo que vai comandar a criação nessa redenção. E Israel nunca aguentou esse peso, até chegar no exílio. E esse exílio, ele vai acontecer, e é por isso que os autores, ele vai para o deserto, né, eles vão, por isso que o autor bíblico vai dizer que a voz que clama no deserto vai chamar de volta na hora certa, para essa volta. E é interessante que, quando Simeão levanta esse bebê, por isso que ele fica tão satisfeito. Ele percebe que ele está na mão dele. Até que, enfim, nasceu de Israel, como era da promessa, alguém que vai aguentar carregar essa glória. E é interessante que a história continua, e como Simeão deveria abençoar Jesus. Mas Jesus, ele não abençoa Jesus, ele abençoa Maria. Começa já daí, o abençoado já desde o início abençoa quem está com ele. A bênção que era para o rei foi dada para Maria. E Jesus começa o seu ministério falando: eu sou o Messias, eu sou o que vai receber essa glória. E alguns discípulos falam assim: deixa a gente receber essa glória também, deixa a gente. E aí Jesus fala: você não sabe o que você está pedindo. A hora que vier a glória, vai desligar a luz, as trevas vão vir, o mundo vai sacudir, a lua perderá o seu brilho. E quando ele sobe naquela cruz, a glória do Senhor cai sobre. Peso. Um peso tão grande da glória e dos pecados nossos, que mata Jesus naquela cruz. E no terceiro dia, Deus Pai dá a honra de Jesus vencer a morte. E a ressurreição é a porta do Hades não prevalecendo. A ressurreição é a chave da vida. É a árvore da vida. Mateus vai dizer que toda a autoridade foi dada. Não que Jesus não tinha autoridade antes, mas agora ele foi o primeiro a vencer a morte. E a glória do Senhor está sobre esse nome. Por isso que não há nenhum outro nome que possamos nos prostrar. Por isso que não há nenhum outro nome que a gente possa adorar e seguir, e entregar nossas vidas. Só existe um nome
daquele que honrou e nos trouxe de volta à presença de Deus. O nome dele é Jesus. E esse nome nós estamos celebrando aqui e trazendo à memória. Trazendo à memória algo importante que vai trazer a mesma sentimento que os judeus sempre tiveram com a glória. A glória de Deus de ter escolhido Israel, a família de Abraão, era uma glória de privilégio, ter orgulho. Caramba, ele me escolheu, ele me ama. E talvez você nunca se sentiu amado, nunca se sentiu amada. Talvez você nessa vida nunca falou, alguém realmente me valorizou, me enxergou, apesar dos meus erros, me valorizou. E ao ceiar hoje, quero dizer que eu oro para que todo esse amor de Deus mostre para você, e é algo para você ficar muito feliz. Eu sou amado por Jesus, por Deus. Ninguém amou tanto você quanto o amor que você vai sentir de Jesus. Isso vai te elevar. E você vai falar, eu sou amado. Sabe quando você encontra aquela paixão, aquele amor da sua vida, aquele primeiro beijo, você volta voando? É isso, é aquele primeiro abraço de Jesus, falando, até que enfim eu encontrei. Só que existe um amargor aí, que é o amargor dessa glória de carregar, de nunca conseguir honrar o privilégio de ser povo de Deus. Que é quando a gente ceia, a gente lembra da morte de Jesus. E vai vir algo assim dentro de você, por isso que ceia é meio estranho, você não sabe se você ri, se você celebra, se você chora. Vai vir algo de fazer, gente, que traste eu sou que teve que Jesus morrer, que eu matei o Filho de Deus. E ele vem nessa mistura entre alegria, eu sou amado, e dor. Caraca, mano, e eu não aprendo. O ano que vem eu vou ter que estar aqui sofrendo. Na noite que Jesus foi traído, se você não pegou a ceia, está em plena comunhão com Jesus, está em plena comunhão com a igreja de Jesus, dizendo, olha, Jesus, eu reconheço que o Senhor é Salvador e só a Ti eu me rendo. Você pode celebrar a ceia com a gente. Todo o povo de Deus está convidado para ceiar, reconhecendo. Na noite que Jesus foi traído, ele estava com seus discípulos e também com quem ia traí-lo. Ele pega o pão que representava o maná, que representava o sustento de Deus, ele parte e diz assim, esse é o meu corpo, que vai sustentar vocês no deserto. Se lembre que ele vai ser partido na cruz, para que vocês possam fazer parte. Os discípulos ficam felizes, mas olha a gente que é gentil, que maravilha. Não é a etnia, são todos os povos, pertencem à família de Deus. Por isso, ao comer, saiba que esse é o corpo de Cristo, nós fazemos parte dessa glória, que pesa, mas que é uma alegria extraordinária. Comamos. Da mesma forma, Jesus pegou o vinho, a videira que representa Israel, o povo escolhido, o povo eleito. E o vinho que é o sangue da uva, ele fala, agora é o meu sangue. Ele será derramado para trazer uma Páscoa definitiva, a libertação de toda a escravidão, o perdão de todos os pecados. Toda vez que você beber, você vai lembrar que eu fiz isso na história, na cruz, para que você seja perdoada eternamente e nunca mais precise de outro sacrifício. Eu levei a glória, o peso da glória, para que você possa ter a parte boa da bênção. Bebamos. Pai querido, celebramos a ceia do Senhor nesse Natal, a alegria, Senhor, e a angústia, Senhor, de saber a nossa condição. Louvamos a Deus, Senhor, por essa canção. Louvamos a Deus porque o Senhor é a salvação da nossa vida, a esperança que a gente tem, Senhor.
Louvamos a Deus porque o Senhor iluminou nossos caminhos. Um dia nós vimos a luz no topo de uma montanha como uma cidade. E nós temos um direcionamento, sabemos firmemente para onde queremos ir. Louvamos a Deus, Senhor, porque a sua glória é partilhada com a gente. Não há nenhum outro nome que possa chegar perto de ti. Nós rendemos as nossas vidas ao teu nome, Jesus. Amém.